Depois veio a ele a palavra do Senhor a Elias, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do quê? Que está diante do Jordão. Depois de Elias ter desafiado Acabe, desafiado, meus irmãos, o reino de Israel, ter declarado que não iria haver chuva durante 3 anos e meio, Deus agora, meus irmãos, resolve esconder o profeta. Escuta. Ser profeta, meus irmãos, tem um custo. Falar a palavra de Deus tem um custo. Elias agora estava sendo procurado para ser morto. Jezabel, meus irmãos, não aceitou ser desafiado. Ordenou matar os profetas do Senhor. E procurava agora Elias também, meus irmãos, em Israel, para que pudesse o matar. Mas Deus, meus irmãos, agora esconde ao profeta. Isso. Elias pregou, olha bem, Elias pregou poucas palavras. Não havia história na Bíblia a respeito de Elias. Olha que interessante, não havia história de Elias na Bíblia antes dessa passagem aqui. O ministério de Elias começou ele desafiando quem? Acabe, o reino de Acabe, a idolatria de Israel. E quando, meus irmãos, ele desafia, ele declara, meus irmãos, que não iria haver chuva, Deus resolve fazer o que agora? O esconder. Esconder. Vamos dizer que o ministério de Elias estava começando. E Deus disse para ele no versículo 2: depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Deus agora, meus irmãos, estava levando Elias para se esconder e para que Elias aprendesse a viver na dependência de quem? Na dependência de Deus. Deus disse para ele: vai até a fonte de Querite, te esconde lá, porque eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Versículo 5: foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Elias, meus irmãos, agora obedece ao Senhor, se esconde na fonte. Deus ordenou que corvos lhe sustentassem. Conhecer a Deus, meus irmãos, é a gente aprender a viver na dependência de quem? É a gente aprender a viver na dependência. Mas para viver na dependência de Deus, é preciso que a gente aprenda, meus irmãos, a obedecer a voz de quem? A obedecer a voz de Deus. Conhecer a Deus
meus irmãos, viver na dependência de quem? De Deus. Quando Deus disse a Elias: sai daí, vai para a fonte. Elias, meus irmãos, não questionou. Elias, meus irmãos, obedeceu e foi. Só que, meus irmãos, muitas vezes nós queremos viver milagres, queremos viver o poder de Deus, mas não queremos nos sujeitar à vontade de quem? À vontade de Deus. A obra de Deus na nossa vida, isso não é traçada, meus irmãos, por nós. A obra de Deus é traçada, meus irmãos, quando nós nos colocamos em sujeição à vontade de Deus, e Ele, meus irmãos, nos faz e nos coloca na sua dependência. Ser crente, meus irmãos, ser um cristão, não é apenas, meus irmãos, professar a fé, a boca e dizer assim: eu creio, mas é, meus irmãos, aprender a confiar, a obedecer e a viver na dependência de quem? Na dependência de Deus. A palavra de Deus teve poder na boca de Elias, mas ele, meus irmãos, teve que aprender a viver na dependência de quem? Na dependência de Deus. É normal corvos levar, meus irmãos, alimento para alguém. O que é corvos? É um passarinho preto, isso mesmo. E não é um passarinho limpo também não, é um passarinho, meus irmãos, é um passarinho que se alimenta de qualquer alimento, isso mesmo. Até mesmo de restos, e de animais mortos. Mas Deus ordenou que corvos levassem o quê? Levassem pão e água, pão e carne para meus irmãos o profeta. Deus ordenou corvos que levassem pão e carne. Um dos maiores desafios nossos é aprender a viver na dependência de Deus. É aprender a agir e andar conforme, meus irmãos, a vontade de Deus. Por que tantos problemas? Porque o homem, meus irmãos, ele não quer se sujeitar-se, meus irmãos, à vontade de quem? De Deus. Muitas vezes, meus irmãos, padecemos não pela vontade de Deus. Muitas vezes, meus irmãos, padecemos problemas por não nos sujeitar à vontade de quem? Por não nos sujeitar à vontade de Deus. Quando Deus, meus irmãos, fala com ele, diz assim: olha, sai daí e vai para a fonte, porque lá eu ordenei aos corvos que te sustentam com pão e carne. Lá eu ordenei aos corvos que te sustentem com o quê? Com pão e carne. Isso. Lá eu ordenei aos corvos que te sustentem com pão e carne. E Elias obedeceu e foi, meus irmãos, até a fonte. E ali ele passou, meus irmãos, 6 meses. Elias passou, meus irmãos, 6 meses bebendo daquela fonte, e de manhã comendo
pão e carne que os corvos levavam. À noite também, bebendo da água, daquela fonte, comendo pão e carne, meus irmãos, que os corvos levavam. Você já parou para pensar, meus irmãos, que nós, meus irmãos, falamos em Deus, nós falamos em milagres, isso. Mas, meus irmãos, está faltando a confiança, está faltando a dependência, está faltando a obediência para viver segundo, meus irmãos, a vontade de quem? De Deus. Outra coisa, para viver a vontade de Deus, você não pode viver, meus irmãos, pela disputa deste mundo. Você não pode viver pela ganância deste mundo. Você não pode viver pela avareza deste mundo. Você não pode viver pelos desejos da sua carne. Você não pode viver pela cobiça da carne. Você tem que viver sujeito à vontade de quem? De Deus. Porque quando nos colocamos, meus irmãos, e nos inclinamos à nossa carne ou à nossa cobiça, ou, meus irmãos, o que está diante deste mundo, nós iremos, meus irmãos, deixar de andar segundo a vontade e a dependência de quem? E a dependência de Deus. Glória a Deus. Versículo 4, Deus disse: há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentam. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra de quem? Do Senhor. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do quê? Que está diante do rio. Quando Deus falou com ele, ele obedeceu e foi para onde Deus ordenou. Amém, meus irmãos? Viver milagres, viver com o poder de Deus, é preciso, meus irmãos, dependência, obediência, a vontade de quem? A vontade. O milagre, meus irmãos, na vida de uma pessoa, na Bíblia, não aconteceu quando aquela pessoa, meus irmãos, está vivendo isso mesmo, andando à vontade, está vivendo relaxadamente isso mesmo, segundo a sua vontade, os seus desejos. Olhe bem, milagres não acontecem, meus irmãos, por desejos. Milagres acontecem por dependência de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quando o ser humano se sujeita e reconhece a sua capacidade, e se põe diante de quem? E se põe diante de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, julgamos o pecado excluído, até apenas por práticas ilícitas. Mas quando, meus irmãos, não nos sujeitamos à vontade de Deus, para viver na dependência de Deus, para viver, meus irmãos, na obediência à vontade de Deus, estamos, meus irmãos, pecando contra Deus. Mas para viver na dependência de Deus,
é preciso entrega, é preciso sacrifício, é preciso renúncia, é preciso obediência para viver o extraordinário de Deus. É preciso que o homem se sujeite à vontade. É preciso que o homem reconheça a sua condição, esse homem, de incapacidade. O homem, meus irmãos, é orgulhoso, esse homem, orgulhoso. O homem, meus irmãos, ele quer ter o controle disso mesmo, da sua vida. Mas entende uma coisa: quem quer viver o extraordinário de Deus, quem quer viver o extraordinário de Deus, quem quer viver na dependência de Deus, esse mesmo tem que se render-se à vontade do Senhor. O orgulho tem que cair por terra. E o que tem que predominar na sua vida é o Senhor, é a palavra de Deus. A sua capacidade acaba diante de Deus. Não há força, não há, meus irmãos, astúcia, não há, meus irmãos, esperteza. Diante de Deus, meus irmãos, o homem não é nada, Ele que é. E servir a Deus é muito além disso mesmo. Deus, meus irmãos, me batizar, Deus, meus irmãos, dizer só crente ou cristão, seja o que for. Mas é eu, meus irmãos, escolher viver a vontade, a dependência de Deus. O que Deus quer para a minha vida? Você está sujeito a viver para Deus? Está sujeito a renunciar, a sacrificar? A passar deserto, solidão, abandono? Isso mesmo. Servir a Deus é dependência de Deus, é obediência a Deus. É você olhar muitas vezes para cenários impossíveis, mas você crer que a sua vida está nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Isso é um processo na vida do homem. Isso, meus irmãos, é um processo. Ninguém, meus irmãos, aprende a viver na dependência de Deus repentinamente. Mas é experiência, é deserto. Isso. Outra coisa, meus irmãos, Elias estava agora em uma fonte escondida. Aqui, meus irmãos, passou 6 meses só na fonte de Querite. 6 meses. Os holofotes, os olhos dos homens estavam em Israel, em Samaria. Naquela fonte, meus irmãos, eles estavam comendo pão e carne, mas estavam no deserto. Estava sozinho. Estava sozinho. O homem, meus irmãos, ele não quer viver isso. Ele quer estar entre pessoas, ele quer estar entre meus irmãos, aplausos, elogios, isso mesmo. E vida com Deus, meus irmãos, ela não é gerada em público. Vida com Deus não é gerada em público. Vida com Deus é gerada no secreto, em oração, em renúncia
obediência, sacrifício. Você não vai gerar intimidade, relacionamentos com Deus em meio a bajulações, em meio ao público, diante dos olhos dos homens, mas é, meus irmãos, no secreto, diante dos olhos do Senhor. É no secreto, vivendo na dependência de quem? É no secreto, vivendo na dependência de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Vida por Deus é gerada, meus irmãos, com intimidade no Senhor. Glória a Deus! E Elias, meus irmãos, obedeceu ao Senhor e foi para a fonte. E ali, meus irmãos, comia. E ali, meus irmãos, comia do pão e da carne que os corvos, o quê? Que os corvos levam. É normal, meus irmãos, corvos levar alimento para alguém. É normal você estar na sua casa e chegar, meus irmãos, passarinhos ali com uma sacola de pão, outra, meus irmãos, com uma sacola de carne? Não é. Mas quando o homem se coloca na dependência de Deus, escolhe viver para Deus, Deus, meus irmãos, faz o impossível. Aleluia. Interessante, meus irmãos, o ministério de Elias teve poucas pregações. Olha que texto. O ministério de Elias teve muita pregação. Elias pregou, olhe bem. Começou o seu ministério pregando para cá, o seu rei, diante de todos, e sua esposa Jezabel, desafiando a idolatria, o erro que eles estavam cometendo. Passou 6 meses escondido em uma fonte, pregando para quem? Para ninguém. Esse é o mesmo. Diante de quem? De ninguém, só de Deus. Quando passou 6 meses, Deus disse: vai agora na casa de uma viúva, que lá eu ordenei a ela que lá te dê comida, quando a fonte secou. Elias chega lá, quando chega lá, meus irmãos, em vez da viúva dar comida para ela disse: eu vou morrer com meu filho, não tenho nada em casa, não tenho cozido nada, porque não tenho, só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite no botija. Elias aqui opera um milagre, multiplicando o azeite e a farinha da botija da mulher e a farinha da panela, e passa mais 3 anos em Sarepta, escondido, pregando para quem? Ninguém. Diante de quem? Ninguém. Mas quando Elias sai de lá, meus irmãos, vai para o Monte Carmelo. Agora se junta, meus irmãos, todo Israel. Isso aqui é forte. Se junta todo Israel. Não havia chuva em lugar nenhum, conforme a palavra dele. E ele disse: cara, manda juntar o povo, manda também levar todos os profetas de Baal. E lá Elias prega para todos, depois de 3 anos e meio. Depois de 3 anos e meio, agora ele prega de novo. Mas a pregação teve poder. Aleluia. Desafiou os profetas de Baal. Fogo desceu dos céus. Glória a
O poder de Deus foi manifesto. Isso. Quem quer viver, meus irmãos, o extraordinário de Deus, tem que aprender a viver no secreto e na dependência de quem? De Deus. Não queira e não pense que você vai ter relacionamento, intimidade com Deus no meio de pessoas. Quem quer, meus irmãos, vida com Deus, tem que correr para o secreto. Jesus pregava para multidões. Quando terminava, ele se escondia para ir orar. Jesus se escondia. Jesus se ocultava. Jesus se ausentava. A maior parte do ministério de Paulo foi preso. Isso mesmo. Foi preso em masmorras, em prisões frias. Meus irmãos, a manifestação de Deus, ela é notória, mas é preciso, meus irmãos, que nós venhamos escolher viver na dependência de quem? De Deus. Deus ele está procurando pessoas que queiram viver na sua dependência. E muitas vezes questionamos, mas por que, pastor? Por que estou passando por isso? Por que as coisas são tão difíceis? Muitas vezes, será que você já parou para pensar? Será que Deus quer algo de mim mais íntimo? Porque, meus irmãos, a maior aflição de pessoas é porque ela quer estar, meus irmãos, em público. Ela quer estar, meus irmãos, em auges. Ela quer estar entre pessoas, em lugares. Isso. Mas poucos, meus irmãos, choram para estar no secreto com Deus. Se o tanto de pessoas que choram para aparecer, chorassem para estar no secreto com Deus, haveria grande poder e manifestação de Deus na vida. Haveria milagres, poder, transformação. O extraordinário iria acontecer. Escolha hoje viver na dependência de Deus. Escolha hoje viver na vontade de Deus. Escolha hoje obedecer a Deus. Escolha hoje sujeitar a sua carne, a sua vontade, e dizer: Senhor, eu quero te obedecer, eu quero viver na tua dependência, eu quero viver a sua vontade. Poucos dizem: Senhor, eu quero viver a sua vontade. Se perguntar quem já orou o Pai Nosso, eu já orei. Mas a oração do Pai Nosso diz o que? Seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou como exemplo de oração, põe o homem, meus irmãos, para viver segundo a sua vontade. É se sujeitar-se à vontade de quem? A vontade de Deus. Isso. É sujeitar-se à vontade de Deus. Glória a Deus. E muitas vezes, meus irmãos, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Mas é preciso que venhamos, meus irmãos, aprender a viver na dependência e no secreto com quem? E no secreto com Deus. Glória a Deus. É preciso aprender a viver no secreto com quem? Com Deus. Isso. Muitas vezes nós já choramos para estar em lugares. Eu sei que já, eu queria estar em tal lugar. Eu queria isso mesmo. Que Deus desse isso na minha vida. Mas, meus irmãos, quantas vezes choramos, meus irmãos, para nos esconder deste mundo, dizer assim: eu quero ouvir a tua
Eu quero quebrar esse coração aqui, isso. O mundo está querendo aplausos, mas eu quero viver na tua dependência. Aleluia. Isso mesmo. Glória a Deus. Busque viver uma intimidade com Deus. Busque viver na dependência de Deus. Eu escutei o testemunho de uma senhora que estava com seus filhos com fome e não tinha nada para dar comida para eles, nada. E aquela senhora não tinha nada. Isso. Esse testemunho é antigo, ela já é uma senhorinha. Isso. Antigo. Se hoje nós vivemos, meus irmãos, dias difíceis, muitas vezes, imagine no passado, 50 anos atrás, a dificuldade como era mais isso. E a senhorinha, uma mulher crente de oração, numa luta para criar os filhos, diz que acabou de orar e disse: Senhor, eu não tenho nada para dar para os meus filhos, nada. Só levantou-se ali prostrado, orando, não tinha orgulho, não tinha vaidade, não tinha nada. Quando levanta, vem o cachorro correndo, e aquele cachorro solta um pacote. Quando ela vê o pacote de dinheiro que aquele cachorro levou para aquela mulher, ela pega aquele dinheiro e vai comprar comida para os seus filhos. Quando o homem se sujeita a Deus, quando o homem se põe na dependência de Deus, a manifestação do poder de Deus. A manifestação do poder, a manifestação do poder de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E o Senhor, Ele nos chamou hoje para que nós possamos viver na sua dependência. Porque o homem, meus irmãos, muitas vezes ele quer viver em comparações. E é preciso, meus irmãos, que nós devemos esquecer e olhar para o Senhor e saber que nós estamos caminhando para o céu, e Ele é aquele que irá nos ajudar em todos os nossos caminhos. Sabe? Quando você cria uma intimidade, um relacionamento com Deus, quando você cria uma intimidade, um relacionamento com Deus, nada na sua vida supre a sua vida de oração, a sua intimidade com Deus. O melhor passeio que você possa imaginar. Tem gente que diz: como eu queria ir em Paris conhecer isso mesmo. As Maldivas, isso mesmo. Ilhas Maldivas, isso mesmo. Creio que seja esse o nome correto. Tem pessoas que têm muitos sonhos. E se eu disser para você que quando o homem, meus irmãos, se prostra-se diante de Deus, quando o homem rasga o seu coração para Deus, quando o homem vive no secreto com Deus, ele sabe, meus irmãos, que nada é mais maravilhoso, é mais importante, é mais
estar rendido aos pés de Jesus Cristo, do que chorar aos pés de Jesus, do que ouvir a voz do Senhor, do que ver o seu coração ser transformado, limpo, do que você sentir que este mundo não tem valor, mas o céu é valioso e Ele te espera. Aleluia. Glória a Deus. Hoje você pode escolher isso, viver para Deus. Hoje você pode escolher viver para quem? Viver para Deus. Aleluia. Porque, meus irmãos, nada faz o homem feliz a não ser a presença de Deus. O que realiza o homem é Deus. Vamos bater tudo. Se o homem tiver vazio da presença de Deus, ele quer morrer. Ele está vazio. Isso mesmo. Ele fez uma viagem de ostentação. Quando chega, meus irmãos, está com buraco no peito, querendo morrer. Isso mesmo. Depressivo, no vício. Isso mesmo. Afundado no pecado. Está curtindo, mas afundado na desgraça. O que faz o homem ser pleno é o Espírito de Deus habitando dentro do homem. O que faz o homem ter alegria é Deus, é Cristo habitando no homem. Glória a Deus. E você hoje pode servir ao Senhor. Você hoje pode abater isso mesmo. Quem você é assim? Eu não sou nada, mas Jesus era. E dizer, eu quero viver na dependência de quem? Na dependência de Deus. Dizem que está querendo ver pessoas, meus irmãos, que queiram viver o extraordinário com Ele. Deus está querendo Elias, que queiram se esconder para corvos o sustentar. Deus está querendo Elias, que quer obedecer a voz de Deus para viúvas o sustentar. Mas quando chega lá, meus irmãos, Ele é quem provê, meus irmãos, o sustento pela palavra de quem? Pela palavra de Deus. Glória a Deus. O Senhor está, meus irmãos, querendo pessoas. O Senhor está querendo pessoas para viver na dependência de quem? Para viver na dependência. Aleluia! Glória a Deus! E eu creio, meus irmãos, que o Senhor está fazendo coisas extraordinárias. Ah, pastor, como vai ser? Eu não sei. Eu sei, meus irmãos, que tem corvos chegando, tem anjos aparecendo, tem milagre acontecendo. Glória a Deus. Aleluia! Versículo 6, olha o que diz no versículo 6. E os corvos lhe traziam pão, os corvos traziam pão e carne. É normal, meus irmãos, passarem vinho no bico, né? Ou nas unhas, né? Uma sacola de pão, uma sacola de carne, né?
Deus, Ele quer, meus irmãos, Deus, Ele está escolhendo e procurando pessoas para viver na sua dependência, para viver o extraordinário, isso, para aprender, meus irmãos, saber um Deus, que é um Deus provedor, o Deus que não está limitado a circunstâncias, um Deus que não está limitado a reis, a homens, a políticos, um rei que tem um domínio, que tem um controle, um Deus, meus irmãos, que faz todas as coisas. Repito, queremos, meus irmãos, milagres, mas não queremos, meus irmãos, estar no secreto com Deus. Não queremos, meus irmãos, nos despojar para a vontade de Deus prevalecer dentro de nós. Não há milagre se o homem estiver cheio de orgulho. Não há milagre se o homem, meus irmãos, estiver cheio de vaidade. Não há milagres, não há manifestação do poder de Deus se o homem achar que ele é alguma coisa. Quem era, meus irmãos, a mulher hemorrágica que sofria 12 anos? Sofria, já tinha gastado tudo, estava em desespero, não tinha mais orgulho, porque meus irmãos caíram. Quem era o cego de Jericó, à beira de um caminho, mendigando, mas alcançou o poder de Deus? Elias, o mais simples da sua cidade, Gileade, um homem, meus irmãos, que não, mas escolheu viver a vontade do Senhor. Diante de Deus não tem grande, diante de Deus não pode ter orgulho, diante de Deus, meus irmãos, não tem isso mesmo. O homem, como centro, tem que ser Deus. Deus, o Senhor, Ele tem que ser a sua vida. E essa mudança, essa transformação tem que acontecer dentro de você. Mas é preciso que a gente entenda e se sujeite ao Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Enquanto em Israel uma seca muito grande, um desespero muito grande, os animais morrendo por causa da seca, Elias, meus irmãos, Deus estava provendo para ele. Ele estava no secreto, estava escondido, mas Deus estava, meus irmãos, sustentando. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Ezequiel está dando glória. Amém, meus irmãos? Pois é preciso que nós viemos nos colocasse diante do Senhor e aprender a viver na dependência de Deus. Quando o homem escolhe, meus irmãos, viver segundo a sua sabedoria, termina atrapalhando a sua vida. Mas quando o homem escolhe se sujeitar-se ao Senhor, Ele, meus irmãos, faz coisas extraordinárias. Aleluia! Glória a Deus! Mas é preciso fé, porque tem hora que você vai olhar e você vai dizer assim: será que o corvo vai vir hoje? E você vai dizer: não, vai chegar. Será que vai vir a providência? Vai chegar. Será que vai vir o socorro? E você vai olhar e você vai dizer: vai chegar.
E muitas vezes você não está vendo nada, mas você sabe pela fé que Deus irá prover para a sua vida. Glória a Deus. Você sabe pela fé que você está rendido na dependência de Deus, que Ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa, para não cumprir a sua palavra, para aqueles que se sujeitam e se colocam diante dele rendidos, que se sujeitam em obediência para Ele. Ele é fiel e cumpre com a sua promessa. Glória a Deus. Para salvar, perdoar, suprir, sustentar e completar a carreira, isso mesmo, a boa obra na sua vida. Glória a Deus! Isso mesmo. Pois então creia, acredite. Você que está me ouvindo, você que está me assistindo, creia, tome posse e se coloque na dependência de Deus e diga: eu vou viver na dependência. O Senhor irá prover na minha vida, o Senhor irá me ajudar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia. Quem quer viver, meus irmãos, o extraordinário de Deus, se renda-se à vontade de Deus. Eu vou encerrar aqui o culto com os irmãos e quero chamar a atenção aqui dos irmãos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, como também da igreja. Se você desejar, você pode estar nos ajudando, isso mesmo. Eu quero orar por você. Nós, como igreja, queremos orar por você. E você pode ser um semeador desta obra. Quando Elias chegou na casa da viúva, ela não tinha nada. Ele disse: me serve. E Deus o sustentou. E a palavra do profeta foi poderosa. E não faltou nada para a vida daquela senhora, daquela viúva, e nem para o seu filho. Deus proveu. Deus pode prover para você. Você pode semear uma oferta. Você pode nos ajudar. Isso mesmo. Como aquela mulher serviu o profeta, você pode servir isso mesmo, fazendo doação para esta obra, nos ajudando aqui com esse trabalho, em nome de Jesus Cristo. Abaixo do QR Code, abaixo do vídeo, isso mesmo, ou da sua televisão, você vai encontrar o QR Code e você pode estar fazendo a sua doação, como também na descrição do vídeo. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal, tá? Em nome de Jesus Cristo. Antes de eu acabar aqui, eu quero orar por você. Isso mesmo. Vou pedir para a igreja ficar de pé. E eu vou orar por você que está nos acompanhando também. Amém? Faça sua oferta, nos ajude. Isso mesmo. A igreja ela depende exclusivamente de dízimos e ofertas, doações. Isso mesmo. Para todos os custos que você possa imaginar. Olhem comigo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós entramos em oração, Senhor, neste momento tão especial. Oh meu Deus, eu oro pela tua igreja, eu oro por cada ovelha que nos acompanha, por esta rede social, por este canal, que o Senhor possa abençoar, tocar na vida dela agora, que o Senhor possa curar, salvar, restaurar, que o Senhor possa sustentar como o Senhor sustentou o teu servo Elias, aquela viúva. Ouça, envia anjos, envia o socorro. Tem pessoas nesse momento aflitas, angustiadas, depressivas, precisando de um socorro, de um milagre. Pessoas, Senhor, que não tem mais o que fazer, Senhor. Acarredores, batendo na sua porta. Está no limites com aquela viúva que disse: irei comer e morrer, meu filho. Mas o Senhor enviou socorro.
envia salvação. Envia, Senhor, agora, meu Pai, anjos para salvar estas pessoas. Abre portas. Envia, meu Pai, agora os socorros. Visita agora o hospital, Senhor, o doente, o cansado, o oprimido. A alma que geme, que chora, que lamenta. Oh Espírito Santo, trabalha com poder agora. Meu Deus, quantas vidas têm chorado, estão em crises, deprimidas, pessoas que estão em desespero. Mas eu creio que agora está chegando o socorro, o milagre, a providência. O Senhor está agindo poderosamente. Receba o milagre, o socorro. Receba a providência de Deus. O meu Senhor te toca agora. Pelo seu Filho Jesus Cristo, nosso. Receba agora o prover de Deus, o milagre, a saúde e a bênção de Deus. Diga, eu creio, eu acredito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu amo você, tá? Estamos aqui encerrando isso mesmo. A mensagem, a oração do nosso culto aqui agora. Deus te abençoe. Eu amo você.